A história de amor, dedicação e legado em Santana do Ipanema, a trajetória de um casal que construiu, ininterruptamente, 60 anos de bons exemplos para sua comunidade. Recém-convocado para integrar as fileiras da Polícia Militar de Alagoas, o soldado Vicente Alves da Silva recebeu a missão de reforçar o contingente que atuava no sertão do estado. Era o ano de 1951 quando o jovem, natural da capital alagoana, desembarcou em Santana do Ipanema. Na época, Alagoas era governada por Arnon Afonso de Farias Melo, e a cidade, conhecida como a Rainha do Sertão, prosperava com sua economia agrícola, a ponto de conquistar o título de Terra do Feijão, sob a liderança do prefeito Adeildo Nepomuceno Marques. Com o coração cheio de esperança e fiel à sua corporação, Vicente rapidamente se enturmou com os moradores. Apesar da timidez, cultivou amizades por toda a cidade, um hábito que carregaria ao longo de sua vida. Naquela década, a juventude santanense costumava se reunir nas imediações do Cine Glória, no bairro do Monumento, um dos principais pontos de lazer da época, onde clássicos do cinema nacional e internacional eram exibidos nos finais de semana. Foi nesse cenário de trabalho e diversão que Vicente avistou, pela primeira vez, o olhar de sua futura esposa. O destino lhe reservava um encontro que mudaria sua vida para sempre. Encantado, ele não tardou a se aproximar daquela jovem que, sem saber, já havia conquistado seu coração. Foi então que o desejo de retornar à capital se dissipou por completo. Vicente, que nunca antes havia visitado o sertão, era natural de Viçosa e havia sido criado em Maceió. Filho de Antônio Plácido Silva e Valdomira Alves da Silva, ele se apaixonou por Maria Nanete Oliveira, uma jovem professora, natural do povoado Pedra d'Água dos Alexandres. Naquele dia especial, Nanete estava visitando sua tia Nina, na Avenida Coronel Lucena, um hábito frequente sempre que suas obrigações lhe permitiam. O namoro seguiu os costumes da época. Para que Vicente realizasse seu sonho de casar com Nanete, era essencial obter a permissão de seus pais, Miguel Fernandes Oliveira e Francisca Fernandes Oliveira, conhecidos e respeitados em sua comunidade. O grande dia chegou em outubro de 1953. Em uma ensolarada terça-feira, a matriz de Senhora Santana foi palco da cerimônia matrimonial de Vicente e Nanete. O jovem militar, que antes via Santana do Ipanema apenas como um posto de trabalho, agora agradecia à Polícia Militar por lhe proporcionar a mais especial das missões: formar uma família na terra que aprendeu a amar. O casal construiu sua vida baseado na fé e nos valores da Igreja Católica, criando seus 10 filhos sob princípios sólidos. A relação com a família de Nanete se fortaleceu rapidamente, e o soldado Vicente, já bastante popular na cidade, foi recebido com carinho pelos sogros. Com o passar dos anos, Vicente avançou em sua carreira e alcançou o posto de 3º sargento da Polícia Militar. Sempre dedicado ao trabalho e à família, buscou meios de oferecer oportunidades aos filhos, e na década de 1970, abriu uma banca de revistas, tornando-se uma referência na cidade. Foi assim que nasceu seu apelido mais conhecido, Seu Vicente da Banca de Revistas. Além do trabalho e da família, Vicente era um entusiasta do futebol e torcedor apaixonado do Botafogo, paixão que fez questão de transmitir a filhos e netos. Com desafios e conquistas, o casal criou e educou seus 8 filhos: Carlos Alberto, Miguel Antônio, Carlos Jorge, Ana Lúcia, Paulo Fernando, Adenilson, Roberto César e Maria Élcia, que sempre foram gratos pelos exemplos de vida e caráter de seus pais. No dia 25 de julho de 2014, encerrou-se o último capítulo terreno da história de Vicente Alves da Silva. Mas seu legado permanece vivo, contado e recontado em cada esquina de Santana do Ipanema. Nos anos 1960, o Brasil vivia um verdadeiro boom cultural. A bossa nova, o samba, o sertanejo de raiz e a jovem guarda dominavam as rádios e a televisão, especialmente na TV Tupi. Enquanto isso, em Santana de Ipanema, um homem começava a mudar o cenário da comunicação impressa na cidade. O 3º sargento da Polícia Militar de Alagoas, Vicente Oliveira. Para Vicente, Santana de Ipanema era um pequeno reino de paz, onde humildes e abastados conviviam na inocência do amor. Mas ele queria contribuir ainda mais para o desenvolvimento local.
Foi assim que, no final dos anos 1960, trouxe para a cidade a primeira banca de revistas do sertão alagoano. Na época, esse tipo de comércio era raro no interior de Alagoas, existindo apenas na capital, em Palmeira dos Índios, com um empreendedor conhecido por Gato, e em Arapiraca, com a Banca do Argentino. Ter uma banca de revistas no início dos anos 1970 exigia mais do que visão empreendedora. Era preciso paixão pela cultura e um olhar atento para crianças e adolescentes, que eram o público-alvo das publicações juvenis. Foi ali que chegaram os primeiros gibis em Santana do Ipanema, trazendo personagens icônicos como Tio Patinhas, os Irmãos Metralha, Pato Donald, Magali, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Tex e Tarzan. Mas nada encantava tanto a juventude quanto os álbuns de figurinhas. A disputa por figurinhas raras era um verdadeiro evento. No famoso Bafa-Bafa, os jovens trocavam repetidas na tentativa de completar suas coleções. Muitos economizavam dinheiro para comprar pacotinhos, torcendo para encontrar aquela última figurinha que garantiria prêmios como bolas de futebol, bicicletas ou bonecas. Seu Vicente, sempre presente, atendia os clientes até na calçada, colocando o dinheiro no bolso enquanto vendia pacotes de esperanças com figurinhas. Mas a banca não era apenas um ponto de encontro para crianças e adolescentes. Os adultos também frequentavam o local em busca de jornais como Gazeta de Alagoas, Jornal de Alagoas, Tribuna de Alagoas e Diário de Pernambuco. Até a Folha de São Paulo chegava, ainda que com 3 dias de atraso. As revistas O Cruzeiro, Manchete e Playboy também estavam lá, esta última sempre envolta em plástico e acompanhada do aviso: proibido para menores de 18 anos. Seu Vicente, como policial e homem de princípios, fazia questão de respeitar a lei e não cedia às tentativas dos mais jovens de burlar a regra. Com o tempo, a banca cresceu, mudou de endereço algumas vezes e enfrentou desafios. Mas Vicente Oliveira nunca perdeu a paixão pelo que fazia. Ele adorava conversar, especialmente com repórteres das rádios locais, que, com a chegada das transmissões, começaram a diminuir o movimento da banca. Antes da popularização da TV e do rádio na cidade, as revistas ainda eram a principal forma de acompanhar as novelas, que vinham impressas em fotografias e deixavam o próximo capítulo sempre como um mistério a ser revelado na edição seguinte. O tempo passou. Algumas revistas desapareceram, outras foram substituídas pela internet. Mas seu Vicente permaneceu fiel ao seu ofício. Sempre de pé, na porta da banca, cumprimentava a todos e anunciava as novidades com entusiasmo. Chegaram revistas novas. Seu carisma era sua melhor propaganda. Como estudante de radialismo e depois jornalista, tive o privilégio de conviver com ele e de participar de campanhas ao lado de seus filhos. Entre eles, Paulo Fernando, advogado que já disputou mandato de vereador. Naquela época, sem urna eletrônica, enfrentávamos dificuldades com fraudes eleitorais, mas seguíamos firmes. Seu Vicente tinha um estilo próprio de se vestir. Calça de linho, sapatos bem cuidados, camisas de mangas curtas, adequadas ao calor do sertão, e um chapéu que completava seu visual distinto. Era um verdadeiro gentleman, uma espécie de Valdir Soriano, santanense, boêmio e sempre de bom humor. Nunca se via Vicente de mau humor. Talvez esse espírito leve tenha contribuído para sua longa vida, chegando aos 84 anos. Se estivesse vivo, estaria próximo do centenário. Falar de Vicente Oliveira é relembrar uma época em que a cultura impressa unia gerações. Ele não apenas vendeu revistas e jornais, mas ajudou a formar leitores e a incentivar o hábito da leitura em milhares de jovens, incluindo eu mesmo. Esta é minha homenagem, transmitida através da Rádio Cidade, Rádio Cacique e Rádio Francês do Agreste, a esse homem que fez história em Santana de Ipanema. Seu Vicente da banca de revistas deixou um legado que nunca será esquecido. Escrito por Fernando Valões, com edição de Sara Valentina.